nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Agradecer a vinda dos irmãos aqui, do Bispo Rian, obrigado, viu? Todas as vezes que eu convido ele nunca fala não. Quando ele não pode, eu não posso, mas pode marcar outro dia que eu vou. E ele sempre está aqui, obrigado, irmão, de coração. O Bispo Rian que batizou eu, irmão. Uma semana de completar 12 anos de idade, agora a gente está aqui, né? Graças a Deus. Valeu a pena, né, pastor? Deus é bom demais. Vamos ter sua mão para cá? Vamos orar? Pai querido e soberano que está no céu, Pai, que está o teu servo, Pai, entregue, já está entregue em tuas mãos. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha apenas confirmar a palavra, Pai, aos nossos corações. O Senhor venha falar, Papai querido, e nós podemos cravar, Pai, nas tábuas, Papai querido, do nosso coração, para que possamos sair daqui, Pai, transformados através do poder da Tua palavra. Neste momento, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos o Teu servo. Papai querido, fala conosco, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim como o pastor Cristiano, eu também fiquei ao mesmo tempo alegre de revê-lo, né, aqui juntamente com a família, a esposa, e também surpreso. Mas é uma alegria grande, assim como também o Everton, um grande amigo, esposa da Sueli. Enfim, é uma bênção rever os irmãos. Agradeço o convite por internet do pastor Rafael, pastor Gessé, que sempre tem falado conosco. E, enfim, eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas. Nós temos uma programação na rádio Remanescente FM todas as sextas-feiras a partir das 21 horas. É uma transmissão online através do Facebook, aonde ali no Facebook, na sua página do Facebook, você digita lá Remanescente FM. Nós estamos todas as sextas-feiras trazendo estudo, eu, pastor Michel, da comunidade cristã Missão Águia, junto com o pastor Marcos. Hoje provavelmente eu não vou estar lá, já deixei os dois bem à vontade e falei para eles, provavelmente eu não vou estar com vocês hoje, então deixem eles à vontade para isso. 2 Crônicas, pastor Cristiano, às vezes a gente tem conversado lá uma vez ou outra, né, nos comunicado aí, mas eu acho que eu perdi o contato, porque meu celular deu um problema, tive que formatar e atualizar. Então tá bom, depois a gente, o Herpto, a gente se vê sempre. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20. Estive pregando alguns tempos também, ali na igreja em Piquete, justamente onde o pastor Cristiano, com a família pastoreava, lá na igreja cristã. Capítulo 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 17 primeiro, só voltar um pouquinho, são 3 versículos do capítulo 17, tá? Versículo 3, 4, 5 e 6. 2 Crônicas 17, versículo 3 ao 6. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaíns. Antes buscou ao Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. Capítulo 20, versículo 1 ao 4, depois o versículo 17 e 20. Versículo 1 ao versículo 4. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Versículo de número 17.
nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saís ao encontro, porque o Senhor será convosco. Versículo 20. E pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluia. Podemos assentar no nome de Jesus. Aleluia. Se nós abrimos a nossa Bíblia no livro na primeira carta de João, lá próximo ao livro de Apocalipse, no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 4, estou dizendo a carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, nós vamos encontrar escrito assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aqueles que está em vocês do que aquele que está no mundo. Aleluia. Quando eu recebi o convite pelo irmão pastor Gessé, que fez o contato, já vim me preparando, e como ele disse, é verdade, nem sempre a gente está disponível, devido a mais por causa de serviço mesmo. Eu trabalho como taxista, então em outros serviços que eu faço, e de repente já estou ali preparado, pessoa esperando, então eu fico com aquela preocupação de chegar muito tarde, chegar atrasado, e às vezes nem chegar no culto. Inclusive eu peço desculpa aos irmãos, nós chegamos um pouco atrasado, não é do feitio nosso, a gente gosta de chegar até antes do culto de começar, ele sabe disso, chegar lá e orar, mas hoje a minha esposa trabalhou, tive que buscá-la no serviço dela, e uma série de coisas, então atrasou um pouquinho. Eu até avisei o pastor que ia atrasar um pouco, porque hoje era o dia dela, a escala dela. Então, quando o pastor entrou em contato comigo, é claro que a gente vai buscar no Senhor, vai buscar em Deus. Perguntei ao pastor, algum tema, alguma coisa específica, né? Ele falou, fica à vontade. E Deus então me trouxe dentro dessa palavra, justamente a história a respeito desse homem chamado Josafá. E tudo que nós vamos encontrar, você deixa a sua Bíblia aberta aí justamente no livro de 2 Crônicas, só para a gente dar uma inteirada do assunto. E tudo que nós vamos encontrar a princípio a respeito deste rei, deste homem, nós vamos encontrar principalmente no capítulo 17. E eu fiz questão só de ler alguns versículos, que é o versículo 3, 4, 5 e 6. E tudo que nós encontramos aí a princípio, o texto vai nos informar que era um rei que ele buscava Deus. Assim como seu pai, o rei Asa, era um homem obediente a Deus. Era um homem temente a Deus. Um homem que a princípio ele obedecia as leis, os mandamentos de Deus, andava na presença do Senhor. E o texto nos informa que ele não se rendeu aos deuses balaíns, que eram os deuses dos fenícios naquela época. Ele não se rendeu, ele não se enquadrou, ele não se encurvou diante desses deuses. E que mesmo Josafá, vivendo em uma época hostil, nações hostis, povos hostis, ele corajosamente, mesmo assim, vivendo nessa ocasião, ele se manteve firme nos caminhos do Senhor. E bem sabem os irmãos que quando a gente está no meio de um povo, de uma gente incrédula, povo hostil, é difícil, principalmente quando um cristão só está no meio daquele povo. Mas Josafá, mesmo se encontrando em sua época no meio de um povo hostil, ele se manteve corajosamente firme no caminho do Senhor. Ele não se rendeu, ele não se curvou. E quando ele assume o reinado de Judá, a sua primeira atitude foi o quê? O texto também vai nos informar que foi retirar todos os altares que foram edificados, que foram construídos a ídolos.
tudo, Ele vai tirando tudo. Se vocês abrirem a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2, o interessante é que Salomão ele vai escrever dizendo que quando o justo governa, o povo se alegra. Pode conferir lá. Mas quando o perverso governa, o povo geme. E tudo que nós vamos encontrar em Josafá era um homem justo. E o que, conforme nós lemos no capítulo 20 de 2 Crônica, o texto vai nos mostrar que este rei justo, que este homem temente a Deus, agora ele se via numa situação totalmente difícil. Volta lá para o capítulo 20 de 2 Crônicas, que foi a nossa leitura. Nós não lemos todos o capítulo, mas em casa dê uma lidinha no capítulo todo. Eu creio que todos aqui já têm conhecimento, já ouvimos, né, pastor, várias mensagens, pregações, sabemos de cor e salteado. O pastor Cristiano tem muito que nos ensinar a respeito desse texto. Um homem de Deus, tem uma consideração e respeito por ele, nos conhecemos já de longas datas. Mas enfim, mas tudo que nós encontramos no capítulo 20, o nosso texto, ele vai nos mostrar justamente isso, pastor. Um rei justo, um rei temente a Deus, um homem que buscava a Deus. E não é porque nós somos tementes a Deus, porque nós buscamos a Deus, porque nós somos obedientes aos mandamentos do Senhor, fazemos o nosso papel de cristão, esboçamos em nós as boas e verdadeiras características e atitude de cristão, que nós não estamos isentos de vivenciarmos certa circunstância que nos faz perder o chão. Não é por isso. E é por isso que eu volto lá, que a Bíblia diz que, se me engano, em Miqueias ou Malaquias 3,18, que vai nos dizer: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Porque o que serve a Deus, ele inspira confiança, pastor, mesmo no momento de dificuldade. Porque o que serve a Deus, ele inspira otimismo, mesmo na circunstância difícil da vida. Porque o que serve a Deus, ele inspira coragem, ele inspira fé. Não, vai sim, vai dar. É um Josué, um Caleb. Não, nós vamos conseguir. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos vencer essa raça de gente ruim. Mas falaram que o meu problema não tem solução, que a minha luta não tem solução, que eu estou no beco sem saída, que a minha história vai terminar ruim. Não, meu querido. Então vereis a diferença. Aleluia. Malaquias 3,18, entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Aleluia, glória. E nós estamos falando de um homem que mesmo sendo um homem temente, um homem de fé, um homem corajoso, um homem que retirou todos os ídolos que ali se encontravam, e agora ele se via numa situação totalmente difícil. O que nós acabamos de ler no capítulo 20, se os irmãos prestarem atenção no versículo 2, o texto vai nos informar que o exército dos Moabitas, e o texto faz questão de dizer que uma grande multidão, vai nos informar que um exército dos Moabitas e dos Amonitas, eles vinham contra Josafá. Vinham para destruir Josafá, vinha para destruir aquela nação, vinha para, enfim, dizimar com todos que ali estavam. E agora, irmãos, só uma pergunta: quem aqui, não estou dizendo quem está passando, mas eu pergunto, quem já vivenciou aqui uma situação completamente difícil, embaraçosa na sua vida? Dê só um sinalzinho. Todos nós. Então fica aquela pergunta, e essa pergunta ela traz uma reflexão para nós: o que fazer
E agora, Josafá, o que fazer diante de uma situação como essa, pastor? Vou fugir? O que fazer diante de uma situação em que você está cuidando da sua vida, você está cuidando da sua família, do seu dia a dia, seguindo o seu caminho na presença de Cristo, e de repente vem aquela notícia, aquela notificação para você que você não esperava, que você não aguardava. Você está lá quietinho, trabalhando, guardando, e de repente vem aquela notícia: olha, para você passar no RH, porque, não é, Everton? Vai ter um corte. Eu falo isso por experiência. Eu trabalhei numa empresa em Guarulhos, né, do Brasil, a gente prestava serviço para a Rede Globo. 3 anos, daqui a pouco vem a notícia: olha, vai ter corte. Aí os que eram mais novinhos como eu, e aí o que fazer? O que fazer, Josafá? Uma notícia que certamente nos faz perder o chão. Uma notícia que certamente vai nos desestabilizar completamente. Mas quando eu olho para a história de Josafá, quando nós começamos a ler a história a respeito de Josafá, com certeza nós vamos encontrar aqui atitudes que ele desembolsou, atitudes que ele teve que resultou em vitória. Aleluia a Deus. Atitudes que resultou em bênção, atitude que lhe trouxe uma grande vitória na sua vida, atitudes que certamente, pastor Gessé, se nós vivenciarmos em qualquer ocasião e situação difícil da nossa vida, certamente o resultado vai ser vitória. Aleluia, aleluia. Atitude que nós, se nós vivenciarmos, vai nos garantir vitória. Que atitudes seriam essas? Olha para o capítulo 20, versículo de número 20. Olha para o capítulo 20, versículo de número 20. A parte B desse versículo, aonde diz assim: ouve-me. Vamos lá? Ouve-me, ó Judá. Ouve-me, ó Judá e moradores de Jerusalém. Quer vencer batalha na sua vida? Quer vencer as lutas que se levantaram contra você? Quer vencer as dificuldades que vieram contra a sua vida? Então eu aprendo aqui com Josafá o quê? Eu aprendo o quê? A ouvir. Aleluia a Deus. Não é, pastor Cristiano? Muitas vezes o pastor liderou uma grande igreja de Piquete, muitas vezes ele sabe disso, que não é fácil ouvir. E tudo que eu aprendo aqui é que quem fala demais, meu querido, fala o que não deve. Ou eu estou mentindo? Quem fala demais acaba falando asneira. Quem fala demais acaba falando o que não deve, se compromete, fala besteira. O povo que sai do Egito não é o mesmo que entra na terra prometida. Por quê? Porque falou demais. Falaram contra o seu líder, falaram contra o alimento que Deus mandou, pelo caminho que eram guiados, falaram demais, falaram mal da liderança. Então eu aprendo com Josafá: você quer vencer essa luta na tua vida? Você quer vencer essa dificuldade na tua vida? Então aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir. Tem gente que perde a sua bênção porque fala demais. Acaba falando o que não deve. E um dos princípios recomendados às igrejas da Ásia Menor, lá no livro de Apocalipse, quando João vai encerrar a sua carta, ele vai encerrar dizendo o quê? Aquele que tem ouvido, ouça. Ouça. Porque o que vencer comerá da árvore da vida. O que vencer não sofrerá a segunda morte. O que vencer receberá um novo nome. O que vencer, o seu nome não será tirado do livro da vida. O que vencer terá autoridade sobre as nações. Tudo isso é para quem sabe o que, igreja?
arte de ouvir significa ter paciência, ter tolerância, saber compreender. Ruth foi abençoada porque ela ouviu as lamentações de Noemi. Raabe e sua família foram livres da morte, foram abençoados lá em Jericó, foram salvos, porque ouviram os espias que ali estavam. Sansão perdeu a sua bênção porque deu ouvido a quem não deveria ter dado. Tiago capítulo 1, versículo 19: todo homem seja pronto para ouvir e tardio no falar. Então você quer vitória? Aleluia! Você quer vitória para a tua vida? Então aprenda a ouvir. Glória a Deus, aleluia. Se Deus falou, pastor, com você, aquietai-vos. Se aquiete. Porque essa batalha não é de vós. Nessa peleja não é tua. Se Ele mandou você marchar, então marcha. Se Ele mandou você se erguer a tua cabeça, então levanta, marcha e canta, pastor Gessé, o hino da vitória. Quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas? Não estão vendo o relógio. Apesar que tem aqui no Freire. Está aqui, ó. Aqui, ó. Daqui a pouco da meia-noite já viu, aí não me chamam mais. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas, a gente sabe disso. Quem já não viu aí, já não ouviu lamentações, né, de um amigo, alguém de casa, da família? Ah, eu não aguento mais. Também fala, para mim não dá mais. Às vezes no emprego, um colega, né, até mesmo da família. Mas por quê? Porque não tem a capacidade de dobrar o teu joelho para ouvir Deus falar com ele. Aleluia! Deus quer falar com ele. Deus quer falar com você. Eu, quando eu estou nos momentos difíceis da minha vida, eu fico quieto. Minha esposa sabe disso. Ela perde a paciência comigo por causa justamente da minha inquietude. Mas mal passa, daqui a pouco vem alguém mandando uma mensagem para mim: Deus é contigo, varão, tenha fé, fica firme. Eu só no Espírito do Senhor. Porque se eu for falar igual ela fala, o negócio vai ficar estranho. Então, irmã, Deus tem uma vitória para a sua vida. Se posiciona, se coloca, faça como Josafá. Falaram que eu vou morrer de câncer, o médico disse que eu estou com esse problema, já estou fazendo até o testamento. Falaram que eu vou ser mandado embora, falaram que eu vou fazer isso, que o meu filho não vai ser salvo, que a minha filha não vai ser salvo, e assim, falaram isso, falaram para Josafá. Está vindo aí uma grande multidão. Josafá falou: vamos pegar todo mundo e vamos uma perna para quem tem. Não! A primeira atitude dele foi o que? Ouve, me ajudai, moradores de Jerusalém. É aprender a ouvir, meu querido. Quem ouve mais, ouve a voz de Deus. Quem ouve mais, ouve o Espírito Santo falar. Quem ouve mais, obtém vitória na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Uma segunda atitude que resultou numa grande bênção na vida desse rei Josafá é no versículo 20 mesmo. Ouve-me, ajudai, moradores de Jerusalém. O que? Alguém pode dizer para mim? Tenham fé. Crê no Senhor vosso Deus. Ouve-me, ajudai, vós moradores de Jerusalém. Versículo 20 do capítulo 20. Crê no Senhor vosso Deus. Josafá não está dizendo: crê nos paraísos que eu acabei de arrancar daqui do meio da nação de Judá. Josafá não está dizendo: acredita em mim porque eu sou o pastor. Acredita em mim porque eu sou o pregador. Se nós precisamos aprender a ouvir, nós também precisamos aprender a crer, a acreditar, a ter confiança. Tudo que ele está dizendo, confia, acredita, mas em quem? Em Deus. Em Deus, irmão. Em Deus.
Se nós precisamos aprender a ouvir, também precisamos aprender a crer, a exercitar a nossa fé, a nossa crença, o nosso acreditar. Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31, ele vai dizer assim: crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e será salvo tu e a tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, a tua igreja é do Senhor, tudo que é você pertence ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ora, abraço, andará. Santo Deus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38. Olha o que Jesus vai dizer: quem crer em mim. Pode abrir lá, João, se eu não estiver enganado, 7,38. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Evangelho de João 7,38. Quem crer em mim, como os diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, Isso. aleluia. Quem crê em mim, é Jesus que está falando. Ele não está apontando ninguém, ele está dizendo: quem crê em mim, quem acredita em mim, do seu interior, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão que águas vivas, águas que trazem vida, águas de vitória, águas de bênção. Crê naquele que tem domínio, crê naquele que é soberano, crê naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado por justiça. A Bíblia diz que Noé creu e fez conforme tudo que Deus havia determinado para ele, e foi salvo ele e a sua família. É isso que Deus pede, que o Senhor pede para nós. Se existe alguém na Bíblia que sabe o significado de sofrimento, que sabe de fato o que é sofrer uma perda, em toda a circunstância da sua vida, esse homem se chama Jó. Porém, quando eu vou para o capítulo 1 do versículo 22 de Jó, a Bíblia vai dizer que ele não pegou e muito menos atribuiu algo a Deus, falta algum a Deus. Por quê? Porque ele creu. Ele creu. Eu creio que Deus essa noite, nesse momento, está falando com todos nós, e talvez com alguém aqui em específico, que talvez já não acredita mais, está vindo na igreja por vir, só pelo fato de não ficar em casa e sair um pouco e vir para a igreja. Não, mas Deus está falando conosco, e talvez com alguém específico. Crê, acredita. Raabe creu e toda a sua família foram salva. Josafá creu e toda uma nação foram salvos. Precisamos aprender, irmão, a exercitar a nossa fé. Acreditar é crer. Paulo falou sobre isso. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Deus tem promessa para quem crê. Você pode profetizar isso para a pessoa que está perto de você. Diz para ele ou para ela: Deus tem promessa para você. Deus tem promessa na sua vida. Josué e Caleb entraram na terra prometida porque eles acreditaram. Aleluia! Aleluia! Mais poderoso que é. Uma pessoa que crê, com certeza ela vai ver o impossível acontecendo na sua vida. Ela vai ver o impossível realizando na sua vida. Com certeza, irmãos. Eu tenho certeza que a maioria aqui, eu principalmente, nós vamos começar a dar testemunho aqui de coisas que nós vivenciamos, que para nós era difícil. Nós passaríamos a noite. Moisés, ele viu o mar abrir porque ele creu.
Gideão, ele creu, e com 300 homens ele derrotou o exército dos medianitas. Josué, ele creu e viu as muralhas de Jericó se desabarem. Davi, ele creu e viu agora um gigante sendo desabado, caindo por terra diante dos seus olhos. Josafá, ele creu e viu os exércitos dos moabitas e dos amonitas serem derrotados diante do povo de Israel, de Judá. Aleluia a Deus. Nós precisamos aprender a crer. O que foi que Jesus disse para Marta e para Maria? Quando Jesus se aproxima e Lázaro estava morto, e elas vão dizer o que? Se o Senhor estivesse aqui, o teu amigo, o meu irmão Lázaro, a quem o Senhor tem um estreito relacionamento, chama ele de amigo, não teria morrido. É assim que nós pensamos, né? Que na hora da dificuldade, da luta, o Senhor nos abandonou, nos deixou, se vira. Mas o Senhor vai dizer para Marta, para aquelas duas irmãs: não te disse eu que se tu creres, verás a glória Aleluia. de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Terceira atitude de Josafá, que resultou numa grande bênção na sua vida. O versículo 20 ainda. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, nós já vamos estar nos encerrando. O versículo 20, eu vou ler desde a parte aí, ouve me ajudar, e na parte B, lá no finalzinho, eu paro. Ouve me ajudar, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu acredito, pastor Jessé, que certamente Josafá estava dizendo para aquele povo o seguinte: crê naquele aonde há uma investidura espiritual. Aleluia. Nós temos o hábito, não é verdade? Muitas vezes nós temos o hábito de delatar ou relatar os nossos problemas para alguém, ou não. O melhor amigo, a melhor amiga, alguém de trabalho, e isso daí nós acabamos quebrando a cara. Nós acabamos relatando o nosso problema para quem é o que menos está preparado para ouvir. Não é verdade, irmão? Aí vem os problemões, e muitas vezes nós deixamos de delatar o nosso problema, né? A quem realmente há uma investidura espiritual. O seu pastor, o seu sacerdote, realmente um irmão de oração, uma irmã de oração. Então acredito eu que Josafá, quando está dizendo crede nos seus profetas e prosperareis e tereis vitória, penso eu que certamente ele está dizendo o seguinte: olha aqui, crê somente naquele que há uma investidura espiritual. Aleluia. Uma investidura espiritual. Quando você abre a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 38, o faraó, ele entendeu completamente sobre a questão de investidura espiritual, que ele enxergou isso na vida de José. No entanto, que ele proclamou José como governador do Egito. Na vida desse homem há uma investidura espiritual. Na vida dessa mulher há uma investidura espiritual. Eu vou orar com ele, eu vou orar com ela, eu vou grudar nele, eu vou grudar nela, porque eu sei que a minha vitória é certa no Senhor Jesus. Permita-me abrir um parênteses. E a verdade é que hoje, numa linguagem mais brasileira e popular, é que é uma picaretagem tão grande, uma malandragem tão grande, que ninguém consegue acreditar mais em nada. Pessoas despreparadas, pondo a mão na cabeça de outro, entregando profecias que não condiz nem mesmo com a vida dele ou com a vida dela, falando o que não deve, muito menos falando o que não vive.
E quando eu olho para Josafá estava dizendo que crer, que ouvir é um ato de obediência. E principalmente quando nós cremos, nós acreditamos numa pessoa onde há uma investidura espiritual. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, eu quero encerrar dizendo que a obediência, ela gera bênção na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. A Bíblia está repleta de bênçãos sobre a vida daqueles que são obedientes. A obediência, com certeza, ela abre a porta dos céus sobre a nossa vida. Com certeza que a obediência, ela gera milagre. E eu não só obedeço porque eu sou submisso, mas eu obedeço porque a obediência, ela gera milagre. Se eu ficar em Jerusalém, eu serei revestido do poder do Espírito Santo. Aleluia. Se eu obedecer aos meus pais, a minha vida sobre a terra, ela se multiplicará. Se eu obedecer ao meu pastor no Senhor, é claro, a minha vida será uma vida próspera, porque sobre a vida dele há uma investidura espiritual. Aleluia. Eu convido você para se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. E vamos guardar isso para a nossa vida. Nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia e tantas outras coisas por conta da pandemia, ela tem surgido de uma forma para tirar a nossa fé, roubar a nossa coragem, deturpar as nossas atitudes como um verdadeiro cristão, nos tirar do chão, desestabilizar a família. Com certeza que nós estamos vivendo em momentos difíceis, e às vezes eu aprendo que as coisas, a tendência é cada vez complicar mais ainda. Não só por conta da pandemia. Acaba a pandemia, daqui a pouco surge outro problema. Mas é justamente nesses momentos difíceis da vida que nós precisamos exercitar a nossa fé, a ouvir a voz do Senhor, a crer na palavra do Senhor, a crer nos homens e mulheres de Deus que realmente entregam a sua vida a Deus, e deixar e permitir que o Senhor nos carregue em teus braços, que Ele nos guia, que o Espírito Santo nos guia, nos direciona ao caminho certo, rumo à nossa vitória. Eu quero encerrar aqui nesse momento orando com você. Então eu convido você para colocar neste momento nas mãos do Senhor aquilo que você está vivenciando, aquilo que você pensa que não vai haver uma resposta, uma solução, mas que nesse momento você confia e entrega tudo isso. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, e Ele tudo fará por ti. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti. Eu sou grato a Ti por estar aqui hoje na igreja Caminho, Verdade e Vida. Que o Senhor traga aqui no Parque da Rodovia, onde eu estou, junto com esses homens e mulheres de Deus que encontram aqui comigo, que o Senhor traga para nós, ó Pai, para todos nós, a cobertura, a proteção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos guarda. Nós não estamos isentos de passar no Senhor os mesmos problemas que as pessoas passam lá fora, doença, fome. Não estamos isentos, mas a diferença daquele que serve a Deus é que nós, assim como Jó, nós não emprestamos a nossa boca para o diabo. Como homem de Deus, ministro da Tua palavra, Senhor, eu ministro aqui hoje a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória sobre esta palavra que veio do céu para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos.